Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. A lentidão em resolver as questões fiscais pendentes do nosso país afetou, essa escolha para rebaixar a nota do Brasil para BB-. E, claro, isso repercutiu internacionalmente. Sobre este assunto, eu converso agora com o economista Roberto Dumas, do INSPER. Roberto, muito boa tarde para você. Boa tarde, senhor. Como que você avalia esses reflexos do corte da nota no que a gente pensa no exterior, na nossa imagem no exterior? Isso, obviamente, não ajuda nem um pouco. Nós estamos vindo com um rol de notícias positivas, o Ilan sendo eleito como o melhor banco central, o presidente do Banco Central, de acordo com o Banker, tudo. Mas isso não ajuda, mas de qualquer maneira também já estava esperado. A única coisa que é uma coisa importante a ser relacionada é que muitas vezes nós olhamos as coisas de uma forma interna. E não avaliamos numa coisa mais jogada com o relacionamento com as outras economias. O que eu quero dizer com isso? O Trump iniciou com uma política fiscal expansionista justamente quando ele está quase em pleno emprego. Ele está com um índice de desemprego mais ou menos de 4,1%. Ele está cortando os impostos de 35% para 21%. Isso vai trazer mais ou menos 1,5 trilhão de dólares que ele vai jogar na economia. Certamente vai trazer uma pressão inflacionária nessa economia. Se você já está mais aquecido e traz mais corte de impostos, traz uma pressão inflacionária lá na frente, que o Fed já havia anunciado que vai subir não 2, mas talvez 3, e agora que está 4 vezes a taxa de juros, veja. O que significa o Fed vai puxar eventualmente 4 vezes a taxa de juros e eu estou ficando cada vez um pior pagador. Isso corrobora para que meu câmbio deprecie lá na frente. Lá na frente, por quê? Lá na frente é quanto tempo? Lá na frente, por exemplo, por enquanto eu entendo que os agentes econômicos ou o mercado financeiro, que muita gente fala, o que é agente econômico, o que é mercado financeiro? Somos nós mesmos. Sim. Ou seja, por enquanto, a gente já sabe que muito provavelmente não vai ser aprovado esse ano. Então, nós estamos jogando um negócio para 2019, a reforma da Previdência. Só que se ela não for aprovada, a relação dívida-PIB começa a entrar numa trajetória explosiva. Eu começo a pedir cada vez mais retorno. E isso vai matar justamente aquela queda na taxa de juros da Selic. Ou seja, o voo da galinha que eventualmente ia decolar, ela nem acaba decolando. Então, agora não tem problema. Então, fica até aquela coisa interessante. Eu concordo plenamente com o que a agência de rating fez. Porque o congressista falou, eu não quero aprovar a reforma da Previdência no ano passado, porque eu já não tenho capital político, por causa do negócio do Temer, das acusações, e porque também eu estou próximo das eleições. Vamos deixar para fevereiro. Puxa vida, mas eu estou mais próximo das eleições. Então, a agência de rating percebeu o seguinte, a sua explicação mostra que você não vai aprovar. Então, eu vou dar um downgrade em você. E o agente econômico falou, olha, isso já era óbvio. Só que num cenário de aumento de taxa de juros dos Estados Unidos, pressão inflacionária, eu sou um pior pagador no momento onde eu estou quase crescendo e provavelmente a reforma não vai ser aprovada. Quase que muito provavelmente não nesse governo, no outro governo. E se tivermos uma polarização? Quer dizer, essa nota de rebaixamento que está para BB- pode cair ainda mais. Agora ela está estável. Agora ela está estável, mas certamente... Está mais a ver com a nossa realidade. Está mais a ver com a nossa realidade. Ele falou, olha, daqui até 2019 não piora. Vamos pensar. Mas 2019 eu quero saber quem entra. Se tivermos uma polarização, isso vai piorar. Porque cada um dos candidatos tem um discurso um pouco equivocado em relação ao ajuste fiscal. Isso certamente pode piorar. Então, se perguntar agora, no frigir dos ovos, o que a gente pode pensar? É numa depreciação cambial lá na frente. Infelizmente, isso não ajuda a economia. Se no curto prazo eu estou vendo que não tem problema, no médio prazo, isso não ajuda. Isso não ajuda principalmente num cenário onde o cenário internacional está fazendo um recrudescimento da política monetária. Só para a gente pensar numa questão mais expandida ainda, além de Brasil, além dos Estados Unidos. Essa política expansionista de Trump, obviamente, afeta vários países do mundo. Não só o Brasil, os bons e os maus pagadores também, né? Isso daí já é algo que já vem numa toada. Quanto tempo essa política se estabelece? Como isso pode afetar, além do Brasil, os outros países da América Latina, por exemplo, os nossos parceiros?
A maior parte dos países que estão, por exemplo, aqueles que não têm o grau especulativo, que estão com grau especulativo, certamente vão sofrer com isso, porque tirando no economês, o que a gente quer dizer é o seguinte, que o benchmark de risco dos Estados Unidos estão pagando mais. Puxa vida, então aquele que tem um risco menor, eu vou embora e vou curtir um retorno maior. Quando você vai embora desses países que têm um risco pior para curtir um retorno melhor em quem tem um risco melhor, eu deixo na saída uma depreciação cambial. Uma depreciação cambial, eventualmente, depende da situação da economia, suscita pressões inflacionárias. Suscita pressões inflacionárias, o Banco Central que estava querendo baixar a taxa de juros falou, espera um pouquinho, talvez não seja a hora. Bom, enquanto a gente está conversando com o Roberto Dumas, a gente também vai dar uma olhadinha aqui no mercado financeiro neste momento, né? Um dia depois desse rebaixamento da nota de crédito, a Bovespa opera agora em baixa de 0,47%, com 78.995 pontos, dólar negociado a R$ 3,21, com uma pequena desvalorização de 0,15%. O euro vale R$ 3,89, uma leve alta de 0,8%. A gente está falando sobre essa movimentação no mercado agora. Você não acredita que essa movimentação de hoje tenha grande influência da nota da Standard & Poor's divulgada ontem? Ela não tem influência no mercado financeiro, por exemplo, que nós estamos vendo no caso do câmbio e no caso da Bolsa. Ok. Mas vai ficar mais caro para empresas que forem emitir papéis lá fora, isso vai ficar mais caro, porque o Brasil está mais arriscado. Isso fica mais caro. E pode ficar até mais caro dependendo como é que vai ficar as eleições daqui para frente e como é que eventualmente eu vou saber o que vai acontecer com o endereçamento da política fiscal lá para frente. Como que isso, hoje, a curto prazo ou a curtíssimo prazo, 3 meses, como que esse rebaixamento afeta o país, internamente falando? Nesse curtíssimo prazo ele não afeta. Tá. Só que a gente não pode fazer uma análise assim, tipo, só isso vai afetar. Você vai ter agora, dia 24 de janeiro, o negócio do TRF4. Depois vai ter o julgamento do TRF4. Depois vai ter dia 19 de fevereiro a probabilidade muito pequena de que a reforma da Previdência vai ser aprovada ou não. Se isso tudo, quer queira, quer não der certo ou que aconteça alguma coisa, isso vai se acumulando. Não é o downgrade que me afeta, mas o downgrade mais o resultado da TRF4. Não é só isso, mas o downgrade, o TRF4, a bipolarização isso vai sendo, como a gente brinca, mais uma flecha para São Sebastião. Não precisava disso. Não precisava, mas... Bom, de qualquer forma, no final do ano passado ficou muito difícil para tocar a reforma. O governo adiou até o dia 19 de fevereiro, como você colocou. Fazendo um exercício de futurologia, se a reforma sair, essa situação muda de fevereiro até o final do ano? Muda. Eu só tenho receio de Você não está confiando. Eu não estou confiando porque a reforma... Existem várias reformas. Que uma coisa é você colocar no jornal e falar a reforma foi aprovada. Certo. Porque ela não pode ser diluída. Porque, veja, se você fizer uma conta boba, você sabe que 77 bilhões de gasto anual é do servidor público para 1 milhão de pessoas de servidor público. Então, você tem um gasto de 77 mil. Para o setor privado, você tem 150 bilhões de gasto, só que, na realidade, nós estamos falando não mais que 29 milhões. Então, o gasto do setor privado não passa de 5.100. Quem está fazendo a pressão para não ter a reforma é justamente o servidor público. Sim. E essa pressão, talvez a reforma vá ser aprovada tirando justamente a equalização. Então foi aprovada a reforma, sim, mas não me adiantou nada. Não adiantou nada para endereçar a relação dívida-PIB. Então, no final, vai ser uma capa da manchete, vai ser uma capa, a reforma foi aprovada, diluída, que não serve para nada, minha dinâmica explosiva, eu fico mais assustado, peço mais retorno, tomo um downgrade, a Selic não pode cair. Ou seja, eu não estou nem falando de reformas estruturais, eu não estou nem falando de produtividade do trabalho, eu não estou falando nem de produtividade total dos fatores e nem de infraestrutura. A galinha nem eventualmente pode tomar voo, ou seja, ela já é abatida na decolagem em 2019. Esse é o receio. Bom, a gente vai ter que acompanhar essa situação Sempre. daqui para frente. A gente sabe que agora a gente tem um mês, né? Finalzinho de janeiro tem esse julgamento do ex-presidente Lula, que é muito importante. Muito. Essas questões políticas afetam diretamente a nossa economia, estão intimamente ligadas, crise econômica e crise política, né? Depois a gente tem no dia 19 essa tentativa da votação da reforma da Previdência. E como ela vai ser aprovada, como ela vai ser feita, votada, né? Como que isso vai se encaminhar. A gente está fazendo a cobertura completa para você aqui. Eu agradeço, Roberto, Eu que agradeço. pela Muito obrigado. participação na nossa entrevista, por explicar